Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém. Minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus. Gente, quantos testemunhos temos recebido? Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, está se tornando incontável o número de testemunhos que nós recebemos, porque muitas vezes nós nem encontramos. É gente mandando testemunho por e-mail, é gente mandando por mensagem, nas redes sociais, nas caixas de mensagens privadas. Às vezes em meio aos comentários de vídeos, de postagens que fazemos, lá estão testemunhos. Louvado seja Deus, e eu profetizo, você vai ver, você vai viver milagres extraordinários na sua vida. Se você crê nisso, escreva aqui embaixo, eu creio, profeta. Amém? Gente, nós estamos agora dando início vamos dizer assim, ao fechamento do 6º dia desta campanha de 21 dias, onde estamos clamando por um destravamento total de Deus nas nossas vidas. Deus vai destravar a sua vida. Eu quero que você escreva aqui embaixo, eu creio, Deus já destravou a minha vida. Aí alguém vai dizer, mas profeta, ainda está travado. Você vai profetizar desta forma. Você vai falar assim, crendo que Deus já destravou mesmo. E isso vai fazer com que você viva esse destravamento. Amém? Como eu prometi a vocês, eu vou tentar fazer uma live mais compacta. A bênção de Deus vai ser a mesma, a unção de Deus vai ser a mesma, as revelações vão acontecer, mas eu vou tentar enxugar um pouquinho mais. Amém? Então nós estamos falando hoje, desde de manhã cedo, acerca do não de Deus. Sim, o não de Deus também é resposta. Sabe quando você está, só recapitulando, quando você está talvez prestes a fechar um grande negócio, algo talvez muito lucrativo, algo que talvez aos olhos humanos seja uma grande bênção para você, mas nós temos que entender, queridos, que o não de Deus, ou seja, Deus pode chegar e dizer não. A pergunta é, será que nós estamos com o coração suficientemente aberto para ouvir a resposta de Deus, mesmo que ela seja um não para essa nossa vontade, um não para esse desejo, um não para esse negócio que aos olhos humanos parece ser o negócio das nossas vidas? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos com o coração aberto para ouvir o não de Deus, entendendo que o não de Deus, como nós falamos hoje, queridos, o não de Deus, ele traz livramentos. Sim, porque, como nós falamos no item 1, há caminhos que para o homem parecem ser de bem, parecem ser direito, mas o final deles é a morte. Então, o ponto de número 1, para comprovar que o não de Deus é bênção, não é só resposta para nós, mas é bênção de Deus para nós. No não de Deus, Deus nos traz livramento. Número 2, o não de Deus, ele nos traz uma blindagem. É isso mesmo. O não de Deus, ele nos protege de planos que possam estar fora do centro da vontade de Deus para a nossa vida. E aí, para isso, o Espírito Santo me lembrou daquele texto de Atos, capítulo 16, quando Paulo está querendo ir para uma determinada região e o Espírito de Deus diz não. Literalmente, o Espírito de Deus impediu, não impeliu, mas impediu Paulo e seus companheiros de irem a determinado lugar, justamente porque a Bíblia não fala, mas nós entendemos que de duas uma, ou Deus estava trazendo um grande livramento, porque lá ia acontecer talvez algo terrível com Paulo e seus companheiros, ou então havia uma grande
bênção da parte de Deus na outra direção. Ou seja, não é que Paulo ficou parado e não fez mais nada, não. Ele foi impedido de ir para um determinado caminho. Gente, eu lhe pergunto, por que Deus impediria alguém que está querendo ir em direção de dar socorro para vidas? Sério, gente. Qual seria? Deus não podia simplesmente desmanchar qualquer armadilha, desmanchar qualquer cilada? Claro que podia, gente. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito entendimento, disse não para Paulo. Então ali, no mínimo, houve um grande livramento. Ou, no mínimo, houve um encaminhamento para uma grande bênção da parte de Deus. Então entenda, o não de Deus, queridos, ele nos traz livramento, nos traz uma blindagem. Número 3, o não de Deus, queridos, o não de Deus, quando entendido, quando estamos com o coração aberto, ele fortalece a nossa fé e nos ensina a confiar. Mesmo que de início a gente não entenda. Senhor, eu não estou entendendo por que não posso fazer isso. Eu contei hoje pela manhã sobre uma vez que me foi oferecido lá alguns... Eu sou investidor, queridos, eu trabalho com isso. Não sou um grande investidor, talvez um dia, se Deus permitir, serei, mas tem sido uma grande bênção os investimentos que temos feito. Sempre Deus abençoando, sempre. Mas houve uma vez que me chegou uma proposta, quer dizer, várias vezes isso já aconteceu, de Deus dizer não, várias vezes. Muitas, Deus mostrou o não, o porquê do não, logo lá na frente. Queridos, teve um empreendimento uma vez, que eram pequenos apartamentos, e que a entrada era muito, muito baixa, inclusive podia ser facilitada, o que com a graça de Deus eu não precisaria. Talvez eu poderia ter comprado ali 3, 4 apartamentos, com aquela entrada e com aquelas parcelas tão baixas. E pela promessa, talvez, depois colocando para alugar aquilo, a própria locação pagaria a prestação, e com o passar do tempo já logo pagaria a entrada, e aquilo viraria tão somente lucro, claro, com certas manutenções, taxas em questão de uma desocupação, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas Deus me disse não. Deus me disse não e não me deu explicação. Simplesmente não disse nada. Queridos, tem muitas vezes que Deus vai nos dizer não e não vai nos dar explicação. Nós temos que entender que Ele é Senhor. Não somos nós. Ele está no controle. Ele tem o domínio das coisas, não nós. Então tem vezes que Deus vai nos dizer não e não vai nos explicar. E nós temos que dizer amém, Senhor. Por que muitas vezes Ele não explica? Às vezes é porque nós não temos condições de entender. Às vezes, mesmo que Ele nos explique, nós não vamos querer entender. Porque escapa do nosso entendimento, vai além do entendimento. Queridos, olhando para aquele empreendimento, era sucesso total. Isso aí já faz, mais de 15 anos, talvez mais de 20 anos, não quero errar. Algo em torno disso. Queridos, simplesmente aquele projeto deu errado. Pensa que deu problema. Eu conheço gente amada, querida, preciosa, que até hoje estão com o seu dinheirinho lá travado, trancado. Muito triste, gente. Muito triste. Deus me disse não, eu orei muito, muito forte, jejuei para saber se eu deveria fazer. E Deus me disse não. Nós temos que aprender a ouvir o não de Deus e glorificar Ele pelo não também. Sabe o que a Bíblia fala, né? Quando eu disse que o não de Deus ele fortalece a nossa fé e nos ensina a confiar? Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O estribo é onde a pessoa se equilibra, é onde ela se fundamenta, digamos assim. É onde ela se sustenta para se manter de pé em cima de um cavalo.
Não te estribes no teu próprio entendimento. Tem vezes que Deus vai dizer, não, nós não vamos entender, queridos. Mas eu não tenho que questionar, eu preciso obedecer, eu preciso me inclinar a obedecer, ou seja, me inclinar e dizer, amém, Senhor. Queridos, a nossa fé, sim, ela é provada quando a resposta de Deus vem como não. A nossa fé é provada quando a resposta de Deus não vem como nós esperávamos. Gente, quando Deus diz não, Ele está dizendo, confie em mim. Entenda isso, quando Deus diz não, Ele está dizendo para nós, confie em mim, meu filho. Ele está dizendo para você, irmã, confie em mim, minha irmã, minha filha. Confie em mim, minha filha. Filha minha, confie, porque eu tenho o melhor para você. Então, se Deus ainda tem dito não para você, numa determinada situação, talvez você queira uma viagem, talvez você queira um relacionamento, talvez você queira entrar naquela empresa. Mas, profeta, aquele salário é maravilhoso. Pois é, mas tem uma pessoa lá que vai infernizar a tua vida. É isso que tu queres? É isso que tu estás buscando? O salário que te prometeram paga a incomodação que você vai viver. Quantos testemunhos nós temos de gente que comprou apartamento que não era para comprar, daí quando foram passar por nome a papelada estava toda errada. Mas, profeta, era gente conhecida, era gente que, sabe, gente nossa. Pois é, mas só que talvez nem eles sabiam que o rolo era tão grande. Temos que entender que o não de Deus também é resposta. Amém, queridos? Outra, o não de Deus, ele nos alinha ao tempo perfeito. Ou seja, às vezes Deus vai fazer algo numa determinada área que nós estamos tentando trabalhar para chegar lá, Deus vai nos levar lá, mas agora Ele diz não. Mas não é um não perpétuo, não é um não permanente, não é um não para sempre, é um não agora. E é por isso que nós temos que estar tão abertos, porque às vezes a pessoa ouve o não de Deus e fica igual criança mimada, fica emburrada, como a gente fala aqui no sul, fica toda, não, Deus não me ama, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de live, não quero mais saber de Bíblia, não quero mais saber de louvar. Deus me disse não, era a oportunidade da minha vida. Aí Deus lá do alto, ou ao mesmo tempo perto de nós, dizendo, meu filho, minha filha, era não naquela hora, agora é sim, vai. Não quero mais, não sou mais teu amigo. Parece aquelas coisas de criança mimada. Gente, nós não podemos nos comportar como crianças mimadas que não sabem ouvir um não. E já vou dar uma dica para os pais. Pare de dizer sim para tudo que seu filho pede. Mas eu tenho dinheiro, profeta. Pare de dizer sim para tudo que ele lhe pede. Hoje você tem dinheiro, mas será mesmo que o seu filho terá as mesmas condições que você tem hoje, que você pode dar a ele quando ele for adolescente, quando ele for jovem, quando ele for um adulto? Não dê tudo, mesmo que você possa, para você treinar o seu filho com o não pode, com o não tem condições, quando não se pode fazer agora. Pare de mimar seus filhos. Isso é muito perigoso. Às vezes pessoas, literalmente, elas, perdão pelo que eu vou dizer agora, mas elas criam verdadeiros monstros. Monstros para si mesmas. Muitas vezes pessoas são monstros para aqueles que estão à volta, monstros para a sociedade. Queridos, teve uma vez que um grupo de alunos simplesmente foi num ponto de ônibus e tacou fogo. Eles botaram fogo numa pessoa em condição de vulnerabilidade social. A pessoa dormindo ali, gente, um mendigo, para que fique bem entendido, dormindo ali. Isso foi aqui na nossa cidade. Sabe o que a doutora responsável por toda a área de psicologia ou de psiquiatria, psicologia eu acho, de um dos maiores hospitais aqui do estado falou? Esses jovens são jovens que nunca ouviram não. Esses jovens que foram lá e fizeram isso com esse homem, de botar fogo nele. Que loucura, gente. Foram crianças que os pais nunca colocaram limites. E de fato, depois foi investigado lá. Eram crianças que tinham condições de muitas coisas. Aí
perde, sabe? Perde a noção do não pode. Não permita que seu filho e sua filha tenha tudo, compre tudo, faça tudo, porque a vida não é assim. Acabei de falar, falei na live de hoje de manhã cedo. Paulo e seus companheiros queriam ir pregar o evangelho. Não era comprar o carro zero, não era comprar uma ilha, não era comprar um helicóptero. Coisas que nós podemos pensar assim, mas para que tudo isso? É óbvio que Deus pode dizer não era para pregar o evangelho. Aí eu lhe pergunto, tem como imaginar Deus dizendo não, você não vai pregar lá? Pois é, mas o não de Deus nesse caso, e em todos os casos, o não de Deus sempre é ou proteção, ou é Deus nos direcionando para o lugar exato da bênção perfeita, do melhor, e não algo que é bom. Pare de dizer sim toda hora para tudo para os seus filhos. Isso não é bom. Isso não é saudável. Pode conversar. Ah, profeta, o senhor é um pastor, o senhor é um profeta, o senhor não conhece mente. Primeiro, eu estudo sobre isso. Você não pode dizer que eu não conheço. E segundo, se você não acredita em mim, procure um psicólogo, uma psicóloga, converse. Veja se é correto dizer sim para tudo que seu filho quer, para tudo que seu filho pede. Mas, profeta, eu tenho condições. Eu vou repetir essa aqui, né? Porque geralmente dizem isso. Ter sim e receber o sim o tempo todo gera um desequilíbrio. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a equilibrar entre o sim e o não, entre o pode e o não pode. Não faça isso com seus filhos. Às vezes é um buraco sem fundo, sem volta. Número 4. Ou melhor, esse número 4 já foi, né? Número 5. O não de Deus é uma porta fechada que nos guarda para um propósito maior. Então, quando Deus fecha uma porta, gente, não é que Deus não está nos amando. Ele está dizendo, eu estou fechando essa porta porque eu vou levar você para outra porta. Aquela porta vai te fazer feliz. Aquela porta vai te dar o que tu precisas. Não, mas Deus, eu estou enxergando. Você está enxergando uma ilusão de Satanás. Satanás é o maior ilusionista de todos. Às vezes a pessoa olha para um... Gente, eu não quero ser repetitivo, mas ela olha para o carro, é esse carro, juntou o dinheiro. Não, não é. O carro vai lá, obedece a Deus, não compra, 3 dias depois o carro pega fogo. Ou então o esquema dos apartamentos. Gente, eu ouvi a voz de Deus, eu não comprei. Eu não passei o trabalho que muitas pessoas infelizmente passaram e outros tantos estão passando ainda. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, que nós precisamos aprender a entender que o não de Deus também é resposta, e esse não é uma bênção na nossa vida. Meu Deus, é muita bênção, gente. É difícil de entender, mas é assim. Então o não de Deus é uma porta fechada que nos guarda para um propósito maior. Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Gente, cada não que nós recebemos da parte de Deus, Ele está cooperando para o nosso bem. Todos os nãos que nós recebemos é Deus nos tirando de algo, talvez até bom, para nos levar para o melhor. Gente, escute isso, mesmo que o não, ou melhor, mesmo que não consigamos enxergar no momento, mesmo que você não consiga entender no momento, Deus disse não, acate o não, receba o não, viva o não, e experimente o melhor de Deus. Amém? Então, para nós fecharmos, porque eu quero orar com você e manter a minha promessa de fazer uma live um pouquinho mais curta. O não de Deus, gente, também é resposta. E esse não é uma resposta que não é uma rejeição. Deus não está rejeitando a sua oração. Deus não está rejeitando o seu pedido. Ele está amando você. O não é um ato de bondade de Deus e não de desprezo. Entenda isso. Às vezes as pessoas recebem um não de Deus e ela acha que Deus o desprezou, que Deus não o amou. Isso não é verdade. Escreva aqui embaixo, o não de Deus também é amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu poderia falar muito mais sobre isso. É um assunto que me abençoa muito, porque quando eu aprendi, e graças a Deus foi cedo,
Podia ter sido mais cedo? Claro que sim. Mas eu aprendi cedo a ouvir o não, a entender o não, mesmo sem entender o porquê do não. Senhor, eu entendo que esse não é legal. Aos meus olhos, estou perdendo. Aos meus olhos, estou sendo polido, estou sendo podado, melhor dizendo. Mas na verdade é Deus polindo para ficar mais brilhoso ainda. É Deus abençoando. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por essa instrução profética tão poderosa. Pai, eu oro para que todos nós venhamos a entender que o não também é uma resposta tua. Meu Deus, que nós não venhamos a nos comportar como crianças mimadas, crianças que não sabem ouvir um não, crianças que se ouvem um não entram em desespero. Senhor, nós não queremos, como muitos falam, e eu não quero aqui de forma pejorativa falar isso, mas, meu Deus, que nós não venhamos a ser aquele tipo de crente que quando ouve um não, começa a dar um chilique espiritual, começa a ter um chilique emocional. Meu Deus, nós não queremos nos comportar assim. Nós queremos ser pessoas sóbrias, pessoas que entendem, que conhecem a palavra e que sabem que o não também é resposta. E mesmo sendo não, é o Senhor nos amando. Senhor, obrigado pelo teu amor. A mesma coisa quando um pai diz para uma criança, não, você não vai brincar aí. Porque a criança não enxerga, mas o pai está enxergando claramente o grande perigo que está com aquela brincadeira ou naquele lugar onde a brincadeira será realizada. Meu Deus, meu Pai, ensina-nos a, mesmo quando não consigamos entender, quando não consigamos enxergar o porquê das coisas, nos ensina a confiarmos em Ti de todo o nosso coração. Senhor, eu me humilho na Tua presença. Nós nos humilhamos na Tua presença e dizemos juntos, seja Senhor sobre a minha vida. Escreva agora aqui embaixo, meu Deus, seja Senhor sobre a minha vida, ou seja, Ele manda, nós obedecemos. Ele diz sim, nós avançamos. Ele diz não, nós paramos na mesma hora. Senhor, nos ensina desta forma e certamente viveremos o melhor de Ti para as nossas vidas. Rebandarabasoriacatarabassoriandalabaia. Rocotoroboxiandalabaceri cararabacheri candarabassoia. Erecandarabassoriacatarabassoriandalabaxê. Deus manda eu dizer para você, querido Anderson, não se afaste. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei o porquê, mas Deus sabe. Mas eu digo a você, não se afaste. Por mais que você tenha se decepcionado, por mais que você tenha se entristecido, não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da presença de Deus, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Aí alguém pode dizer, não, mas e quando uma pessoa se afasta da igreja, profeta? Ela não está se afastando de Deus. Está sim, queridos. Está, porque Deus formou a igreja. Mas as igrejas têm defeitos? Sim, elas têm defeitos, porque elas são compostas, elas são feitas de pessoas. E pessoas têm defeitos. A igreja em si, que Jesus instituiu, que o nosso Deus instituiu, ela não tem defeitos. Mas como a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está aberta para nós, seres humanos, aí nós fazemos a coisa ficar defeituosa. Não a instituição, mas a convivência. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, toca agora, Pai. Toca agora, Pai. Toca agora, Pai. Toca agora. Tem uma mulher, você está olhando agora pela janela. Enquanto eu estou aqui falando, eventualmente você olha pela janela. É uma janela que ela tem aquelas... São os quadradinhos, eu não sei o nome dela. Não é um vidro inteiro. Você está olhando para fora agora. Você está olhando com um ar assim de uma esperança que está tão distante. Deus manda eu dizer a você que o milagre está muito mais perto. Ele está tão próximo de você. Você precisa se colocar agora de joelhos, só dar um glória e dizer, sou eu aqui, profeta. E aí você se coloca de joelhos, porque agora, nesse exato momento, Rebandarabassá, são quase 7 da noite, Deus está ouvindo a tua voz, Deus está ouvindo o teu clamor, e manda dizer, acalme o seu coração. Repassou ricandalabassoia, porque eu tenho a resposta. Eu tenho um recado para entregar para o Adair e a sua família. Talvez o Adair não assista, mas talvez a esposa, as filhas ou o filho, não sei, Deus não me mostra se é filho ou filha. Me parece ser filha.
ou filhas. Deus manda dizer, é necessário um caminho de volta. Rebandaraba, tem uma pessoa que está com a dor tão forte atrás da nuca, sabe, está tudo endurecido, enrijecido. Eu ordeno que seja liberado agora, em nome de Jesus. Receba o toque. Rebassoria catarabaia. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, eu oro e eu declaro, meu Deus, eu declaro um destravamento total em cada casa. Sim, meu Deus, estamos encerrando agora o 6º dia. O 6º dia dessa campanha tão linda, tão poderosa, onde nós estamos vendo tantos milagres, Senhor. Como eu tenho falado, nós não estamos dando conta de contar aqui, nem os testemunhos de maior, todos são muito importantes, todos são maravilhosos, mas alguns às vezes chega quase que a assustar. Alguns às vezes chega quase que a assustar da grandeza e a riqueza de detalhes do trabalhar do nosso Deus. Meu Deus, meu Pai, eu declaro vidas destravadas. E se você vai viver o destravamento total, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha ovelha querida. Não esqueça, amanhã, 6h30 da manhã, eu vou estar aqui. Vou estar junto com você para nós então entrarmos no 7º dia desta campanha de 21 dias, orando e declarando um destravamento total da parte de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Nos vemos amanhã, 6h30 da manhã, 10 horas o nosso culto, tudo transmitido aqui, ok? E 7 da noite. Beijo no coração, paz de Cristo. Tchau, tchau.